João, capítulo 1, do verso 31 ao 34. Todos acharam aí? Amém? Assim diz a palavra de Deus. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o quê? O Filho de Deus. Vamos orar ao Senhor? Ó Pai, como já foi cantado aqui e ministrado, ajuda não somente contemplarmos a Tua palavra, Deus, mas lançar diante do Senhor os nossos medos, as nossas ansiedades, nosso fracasso, o nosso receio, ó Deus, para que pelo Senhor e a ação do Teu Santo Espírito sejamos renovados, ó Pai. Que possamos, ó Pai, encontrar alegria e gozo no Senhor, confiança no Senhor, para que possamos sair daqui, ó Deus, um pouco mais apaixonados pelo Senhor e pela Tua palavra do que a maneira como nós adentramos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa última pregação, nós iniciamos com uma temática que dizia assim: quem é você? Essa era a temática da nossa pregação. E aí nós falamos sobre o local do episódio, que no caso era Betânia. Nós falamos sobre o grupo que vai questionar ali a João, que eram os sacerdotes, os levitas. Fizemos um breve relato de quem era João e o seu ministério. E por fim, chegamos a duas conclusões. João é um exemplo de humildade. E por fim, não há nada mais nocivo ao ser humano do que a cegueira espiritual. Essas foram as aplicações que nós fizemos. Nessa noite, abordando 1 João, no capítulo 1, do verso 29 ao 34, eu queria dividir a nossa pregação em duas partes. A primeira delas, do versículo 29 até o 31, e em seguida, do versículo 32 até o versículo 34. Fazermos algumas considerações e conclusões e prosseguirmos para o fim com algumas aplicações às nossas vidas. Mas antes disso, eu gostaria de pensar junto com vocês qual título você daria para o Senhor Jesus Cristo? Ou como você resumiria a sua perspectiva, ou como você resumiria o seu olhar para a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo? Há cristãos, mesmo com muitos anos de caminhada, que não conseguem resumir ou descrever não somente a sua relação com o Senhor Jesus Cristo, ou tampouco ensinar a outras pessoas quem é esse Jesus ao qual ele serve. E muito disso se dá, muitas vezes, por uma falta de direcionamento, por uma falta de comunhão, por uma falta de aproximação do Senhor Jesus Cristo. Nós somos capazes de conduzirmos a nossa jornada trazendo sobre a nossa consciência um aspecto de fé que está relacionado com, por exemplo, cumprir atividades paroquiais, ajudar os necessitados, mas mesmo diante de todo esse processo, esquecermos quem era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. De olhar para Ele com alegria, de encontrar satisfação, de encontrar gozo, de encontrar ânimo na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Mas, pastor, qual é a prova disso? A prova disso é a primeira adversidade que nós encontramos no meio da jornada. O que revela isso, essa falta de aproximação e confiança, é a primeira adversidade que nós encontramos no dia a dia. Quando nós nos deparamos com alguma coisa que nos retira meio que ali do trilho. Então a gente já meio que... Eu não estou dizendo que isso acontece com todas as pessoas, mas muitas pessoas fracassam na fé ou perecem justamente por essa falta de tato, por essa falta de contemplar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda há aqueles que, no meio da sua jornada, cometeram um erro ou uma falha que consideram horrivelmente danoso, não somente a outras pessoas, mas também a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora sentem-se que não são mais perdoados pelo Senhor. Que não há perdão para o seu erro, para a sua falha, para os seus pecados. E como consequência, nós temos uma sociedade cada vez mais debilitada, fraca, sem esperança. E muitas vezes, não mais se falando em sociedade, mas falando da igreja do Senhor Jesus Cristo, o que ocorre muitas vezes, é como se o sal perdesse o seu sabor, conforme Jesus fala em Mateus capítulo 5, ali do verso 14 em diante. É como se aqueles que foram chamados para proclamar a beleza do evangelho tornassem-se insípidos, sem sabor. Aqueles que foram chamados para refletir, para brilhar, pegasse essa luz e colocasse debaixo de uma bacia e escondessem essa luz. Eu quero falar com gente assim, que estão cansados. E eu poderia finalizar a minha pregação, e foi isso que chamou muito a minha atenção nesse texto, somente com essa interjeição. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há esperança, há salvação para gente cansada. Há esperança para famílias fragmentadas. Há esperança para pessoas que sentem-se que fracassaram em suas jornadas. Como eu iniciei na pregação passada, o fracasso, as problemáticas da vida não definem quem nós somos diante de Deus. Amém? Pois bem, eu preciso comentar com vocês aqui nesse texto as seguintes coisas. Primeiro, o contexto. João Batista prega sobre o arrependimento e batismo no Rio Jordão. Ele é uma testemunha, conforme eu falei, que como luz naquela situação e naquela circunstância de um Israel carente, de um Israel em declínio, ele é a luz que brilha ao meio-dia, no sentido de apontar para o Senhor Jesus Cristo. João é a testemunha sobre Jesus. Ele vai cumprir o seu ministério, ele foi chamado para isso, ele é a voz que clama no deserto: endireitai os vossos caminhos. De fato, dos 4 evangelhos, o de João é o que mais insistentemente acentua o quanto os discípulos entendiam equivocadamente o que confessavam. Então João na sua maneira de tratar e de escrever, de relatar quem é esse Jesus, parece que ele está nos mostrando assim: olha, os discípulos, ou muitos deles, não somente os 12, mas todos aqueles que estavam à sua volta, eles tinham a compreensão, eles estavam ali perto, eles estavam ouvindo, eles estavam vendo, mas é como se eles não tivessem percebido o que estavam confessando. Então João vai lançar mão agora no seu argumento para dizer quem é esse Cristo
que eles estão servindo. Mas eu preciso também mostrar para vocês que muitas vezes a nossa má compreensão daquilo que nós confessamos é errado, quando nós não assumimos todo o pacote do Evangelho. Nós assumimos que nós não sabemos o que confessamos quando nós não calculamos o custo de servir ao Senhor. Porque o fato de eu mencionar logo no início aqui que há esperança, que há motivos de alegria, que há infinitos motivos de alegria de servirmos ao Senhor, isso não isenta o fato de termos alguns custos no meio da jornada, de sermos mal compreendidos, de muitas vezes as pessoas não receberem a nossa mensagem. E tudo isso está dentro do pacote. Porque o próprio Jesus é perseguido, o apóstolo Paulo é perseguido, Pedro é perseguido, Tiago é morto a fio de espada. E talvez a nossa maior dificuldade, talvez não, com certeza, a maior dificuldade da igreja é saber contextualizar ou compreender como confessar. Ou entender aquilo que confessa. É difícil, é complexo a jornada cristã, porque nós somos chamados, somos exortados ou somos convocados, conforme Mateus capítulo 16, a tomar a nossa cruz e a seguir ao Senhor Jesus Cristo, não nos nossos moldes, mas nos moldes de Jesus. Então os discípulos provavelmente entendiam equivocadamente o que confessavam. E aí nós chegamos no versículo 29 ao verso 31, sabendo da seguinte coisa. Eu não sei se vocês lembram na pregação passada, João estava em Betânia, ele responde aos levitas e aos sacerdotes, e o texto diz que provavelmente... o texto diz que é no dia seguinte. Então no dia seguinte, ele vai agora endossar aquilo que ele falou um dia anterior, verso 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguns associam essa figura do Cordeiro com o fato de Jesus ser manso e gentil. E tudo bem, porque ele é. Mateus capítulo 11, do verso 28 em diante, diz o seguinte assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem de mim o meu fardo, porque eu sou manso e humilde de coração. Tudo bem, isso faz parte, mas isso é apenas uma parcela de quem Jesus é. Cristo é denominado assim, porque ele é o grande sacrifício pelos nossos pecados. Não é só o fato de ser manso e gentil. Isso faz parte, mas não é só isso. Ele é denominado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele é o grande sacrifício. Aquele sacrifício que era suficiente para expiar todo o pecado do mundo. Aquele sacrifício que era feito no Antigo Testamento com sangue de animais, agora é feito por aquele que é o Filho de Deus, o sacrifício perfeito. Quando eu falei e quando eu mencionei essa ideia que muitas vezes nós não compreendemos o que nós confessamos, isso se dá todas as vezes que nós nos achegamos ao Senhor, tentando dialogar com o Senhor, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente para perdoar os nossos pecados. É quando nós achamos que o adultério é maior do que o perdão do Senhor. É quando nós achamos que a traição é maior do que o perdão do Senhor. É quando nós achamos que a pornografia é maior do que o perdão do Senhor. É quando nós achamos que o homossexualismo é maior do que o perdão do Senhor. É quando nós achamos que as nossas cobiças
mesquinhas são maiores que o perdão do Senhor. Nós demonstramos uma má compreensão do Evangelho todas as vezes que nós tentamos nos esconder diante de Deus, todas as vezes que nós ou cometemos algum pecado, ou nós implicamos sobre as pessoas um jugo que nem nós mesmos somos capazes de carregar. E eu entendo que o Senhor, na nossa caminhada, vai nos ensinando isso. Na nossa jornada. Aquele ímpeto, aquele zelo que muitas vezes novos convertidos possuem, às vezes ele é travestido, sim, de imaturidade. Desculpa, às vezes ele é revestido, não travestido, revestido de imaturidade. De gente que não compreende o que é a graça e o perdão de Deus. E entendam, o problema não está no zelo, mas na imaturidade. De compreender a graça abundante do nosso Deus. Então talvez você esteja aqui, esteja passando por alguma situação desse tipo. Pastor, eu acho que eu não sou perdoado. Inclusive, o medo muitas vezes de confessar diante da igreja é justamente o medo dessa falta de perdão. Mas entenda uma coisa, meus irmãos. Se vocês já foram perdoados pelo Senhor, vocês não devem temer mais a acusação do mundo. Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. A gente teme porque a gente teme a retaliação. Ora, mas se vocês já colocaram diante de Deus e já foram por Ele perdoados, óbvio, vai ter as consequências, tá? Infelizmente não tem como também retirar isso. Também não adianta esperar que toda a sociedade vai convergir em prol de você. Não vai. Há consequências. Mas há perdão. Há perdão. E para mim, essa é a grande maravilha. Para mim, essa é o grande privilégio de servirmos ao Senhor. É que mesmo cambaleando e mesmo tropeçando nessa jornada aqui, a nossa certeza é que na morada celestial nós nos encontraremos com o Senhor. Existe uma canção que agora rapidamente me fugiu à mente, onde o autor vai descrever, né? Da linda pátria estou. Então, o exilado, exatamente. O exilado, da linda pátria estou. Tão longe, cansado eu estou. E na sua canção ele vai descrever que há gozo, mesmo que nós venhamos passar por essas dificuldades. Porque há uma morada eterna para todos nós. O termo Cordeiro de Deus remete ao Cordeiro Pascal do Antigo Testamento, que era sacrificado para expiação dos pecados. Gente, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu não planejei estudar com vocês teologia bíblica no ano passado e iniciar o ano com plano de leitura, em especial no Novo Testamento. Não foi algo planejado, mas é fascinante. É fascinante ver as profecias descritas pelos evangelistas, que são feitas no Antigo Testamento e que se cumprem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A conexão é maravilhosa demais, assim. É por isso que nós temos que orar como o salmista, no Salmo 119, verso 18. Senhor, desvenda os meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Porque as conexões são fascinantes. Então João diz assim, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo essa conexão
que remete ao Cordeiro Pascal do Antigo Testamento, que era sacrificado para a expiação dos pecados. Mas não é só aquele episódio de Êxodo que salta aos nossos olhos. Ele era o Cordeiro verdadeiro que haveria de prover, mencionado por Abraão a Isaque no Monte Moriá, no capítulo 22 e no verso 8 do livro de Gênesis. Mas ele é mais do que isso, ele é o Cordeiro mencionado por Isaías, que foi levado ao matadouro, conforme Isaías 53, verso 7. João explica que Jesus é aquele que existia antes dele e que ele não conhecia, mas João veio agora para revelar a Israel quem é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você faz parte de uma membresia porque você foi lavado e remido pelo sangue desse Cordeiro. Há gozo e alegria de fazermos parte de uma membresia, porque nós fomos comprados por alto preço. Nós não podemos perder isso de vista. O Senhor entregou no madeiro aquilo que Ele tinha de melhor por mim e por você. Isso é graça. Isso é a bondade de Deus nas nossas vidas. E isso não significa, no caso aqui, o que João descreve, isso não significa que João não conhecesse Jesus de forma alguma, tá, gente? Mas somente que ele não o conhecia como aquele que viria ao mundo. Tudo que João sabia era que o seu próprio ministério de pregação e batismo com água, conforme o verso 31, era ordenado por Deus para preparar o caminho, aquele que vem, para que ele viesse a ser revelado, para que ele pudesse revelar isso aos israelitas, aqueles que receberam de antemão a pregação do Evangelho. A gente sabe da história. E a gente sabe que muitos daqueles que estavam ali em Israel não receberam a profecia. Por isso o apóstolo diz, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Aí você pode dizer assim, tá bom, pastor, então esse versículo só se aplica para Israel. Não, isso pode se aplicar para você nessa noite, que está ouvindo da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e possa de alguma maneira estar fazendo pouco caso para isso. Pode ser que você seja um desses, que poderia se quebrantar diante do Senhor e lançar sobre ele as suas aflições. Mas mesmo assim, por conta da dureza do seu coração, você escolheu não crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a missão de João, ele já descrevera isso dos versos 19 até o 28. Essa é a missão dele, revelar a Israel, batizar com água. E aí, no verso 32 a 34, agora, nós vamos ficar sabendo que João testifica algo muito importante. João testifica ter visto o Espírito Santo descer do céu como pomba e permanecer sobre Jesus. Nós vimos que em Lucas capítulo 4, o ministério de cura do Senhor Jesus Cristo se inicia ali. Mas a revelação do Senhor Jesus Cristo se dá aqui. Tanto nesse episódio aqui descrito por João, como também Marcos, no capítulo 1 do livro de Marcos. É quando o Espírito Santo desce sobre ele, que agora todos vão ver assim, pronto, esse aí, e o próprio Senhor dá testemunho disso, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou outras traduções, em quem me agrado. Então, aquilo era para ficar evidente a todas as pessoas que aquele é o Messias, que aquele é o escolhido do Senhor, que aquele é quem vai redimir a criação através do seu sacrifício. O Espírito Santo desce sobre Jesus no batismo e capacita agora ele para o seu ministério. Então,
Jesus está caminhando em Betânia, em Cafarnaum, em Decápolis, nas cidades vizinhas, e ele conduz o seu ministério agora, guiado pelo Espírito Santo. Então não é que o Senhor não tinha se desfez do seu poder. Nós vemos ele acalmando a tempestade, nós vemos ele multiplicando pães, nós vemos ele curando os enfermos, ressuscitando mortos. Mas a ação do Senhor Jesus Cristo é dependente da condução do Espírito Santo. Ele é guiado por esse Espírito. E aí então João olha para esse Jesus e diz: ele não é somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus. João declara isso, e o testemunho de João Batista é essencial, inclusive, para que as pessoas creiam em Jesus como Filho de Deus. E a sua palavra tem tanta autoridade que eu não sei se vocês vão lembrar daquele episódio quando alguns soldados chegam ali para questionar Jesus e saber se era lícito entregar a moeda ou não. Então ele diz assim: olha, da onde vem o batismo de João? Porque todas as pessoas sabem que João é um profeta de Deus. Todas as pessoas sabem que João é enviado pelo Senhor para anunciar esse Cordeiro de Deus. E aí então, agora ele vai testemunhar sobre isso. Olha, ele não é somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus. Eu também não sei se vocês vão lembrar, mas essa é a declaração do centurião. Quando ele morre, quando ele no seu último fôlego de vida, que ele pende sobre aquela cruz, o centurião bate no peito e diz assim, ó, ele realmente era o Filho de Deus. Pascal, e aqui não Cordeiro, Pascal, mas um cientista, inclusive parte da sua história, uma das suas histórias se dá como a aposta de Pascal. Ele diz o seguinte, olha, se Deus e a história do Senhor Jesus não for verdade, tudo bem. Os cristãos e os ímpios irão para o mesmo destino. Mas se essa história for verdade, ele diz, como eu creio que é verdade, então os ímpios estão numa fria. Os ímpios estão numa pior. Porque, e agora nós sabemos da parte de João, que ele não é só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus. E é por isso que a nossa caminhada e a nossa jornada precisa ser guiada e traçada nos moldes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Abra um parêntese. Vá a todos os locais. Aprenda sobre coisas novas. Empregue tempo em coisas que podem trazer algum tipo de benefício para a família de vocês, ou tragam algum tipo de retorno financeiro para a vida de vocês, para a família de vocês. Façam coisas novas. Sonhem. Venham a planejar. Do mais jovem aqui, do mais novo aqui, aos mais velhos, continuem sonhando, continuem planejando. Mas, por favor, não passe uma vida sem empregar tempo também para conhecer o Senhor Jesus Cristo. Porque, inclusive, casais mais maduros na jornada vão saber que no findar da vida valeu a pena amar aquele pecador que estava do seu lado, não somente pelas coisas boas vivenciadas, mas também pelas difíceis. Elas foram moldando e talhando o caráter de vocês. Na jornada, só que isso foi um processo de conhecimento. Aquele
amorzinho, frufru dos primeiros dias, que levavam-se flores, chocolate da Cacau Show ou coisas do tipo, não é o mesmo de 10, 15, 20 anos. E isso não quer dizer que não há mais amor. Pelo contrário, isso só quer dizer que vocês amadureceram. Porque no casamento há divergências. No casamento há aquela vontade interior, muitas vezes, de matar. Separar não, nunca, jamais. Mas matar dá vontade às vezes. Separar jamais. Irmãos daqui igreja, separar jamais. Mas matar, de vez em quando dá aquela vontade. Mas foi esse processo, foi essa jornada que te fez conhecer melhor o teu cônjuge. É justamente esse processo de nós mergulharmos na palavra de Deus, em conhecer ao Senhor. É muitas vezes o processo de nos entristecermos com alguma circunstância ou situação que foge do nosso controle. É muitas vezes a enfermidade, é muitas vezes a perca de algum bem que nós tanto almejamos, que nós tanto gostávamos. E é através dessas coisas que o Senhor vai nos aproximando dele, forjando o nosso caráter e amadurecendo a nossa fé. Mas, pastor, às vezes eu acho que eu não tenho mais o ímpeto de quando eu iniciei a fé. Isso não é sinônimo de descrença. Isso às vezes pode ser sinônimo de maturidade. Porque você amadureceu na fé, na jornada, na caminhada. Isso é importante para cristãos. É não perdermos de vista aquele que perdoou e sacrificou-se por nós. É olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e perceber assim, eis aí também o Filho de Deus. Então, João faz questão de dizer isso. Porque o objetivo dele é ajustar a expectativa da sua audiência. É abrir os olhos daqueles discípulos que talvez não soubessem ou não tivessem compreendido o que de fato era o Evangelho ou o que de fato era esse Cristo. Por isso ele diz, eis aí o Filho de Deus. E aí o que nós podemos concluir é o seguinte: João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, o Messias esperado. E aquilo que pode ser para muitos um motivo de chacota, para nós é libertação. Aquilo que pode ser muitas vezes interpretado com um tom jocoso, para nós é sinônimo de redenção. Esse é o Messias esperado. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado que tira o pecado do mundo. O testemunho de João é fundamental para o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. E esse testemunho de João deve ser importantíssimo para a nossa jornada e para a nossa caminhada. Como eu falei também na última pregação, isso não quer dizer que a gente não possa, muitas vezes, dar uma cambaleada na nossa jornada. E repito, isso não é sinônimo de descrença. Mas às vezes a gente questiona. E em Mateus capítulo 11, verso 2 ao verso 19, como eu falei também na última pregação, João manda perguntar se aquele de fato era o Messias. E Jesus reforça a fé de João. Assim como ele tem ajudado, guiado e conduzido muitos irmãos que às vezes se sentem abatidos, fragilizados, que muitas vezes cambaleiam na fé. Lá no nosso
Às vezes eu fico olhando assim no plano diário, assim, no plano de leitura diário que nós temos feito aqui na nossa igreja. E o que a gente consegue perceber assim, de forma panorâmica, é gente que leu muitos capítulos na frente, gente que está um pouco atrasado. E há, muitas vezes, uma falsa perspectiva de tentar se comparar. Poxa vida, eu queria ler mais. Ou, eu só queria ler o suficiente, eu só queria poder estar em dias. Há esse tipo de comparação. E vez por outra eu coloco uma notazinha lá. Não é sobre quem lê mais, gente, ou quem lê menos. É sobre quem tem entendido a mensagem do Evangelho. Porque em Êxodo, capítulo 15, se não me falha a memória, o cântico da vitória precisa ser cantado por todos. E aqueles que primeiro passaram o Mar Vermelho vão ter que esperar os últimos chegarem lá, para juntos entoarem o cântico de alegria. O Senhor libertou o seu povo do Egito. E na nossa jornada, às vezes também é assim. Temos irmãos mais maduros, irmãos que ainda estão iniciando a sua jornada cristã. E a vida da igreja não é sobre quem tem mais anos ou quem tem menos. A vida da igreja deve ser um reflexo daqueles que entenderam o que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que maturidade é compreender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, todas as vezes que você encontra na sua caminhada alguém com 20 anos de caminhada que não sabe resumir esse texto, você não precisa temer, não, é porque ele tem 20 anos de caminhada. Isso não faz menor sentido. Porque os filhos de Deus são conhecidos pela maneira como eles interpretam ou como eles conseguem compreender essa mensagem tão robusta e tão eficiente para as nossas vidas. Quero fazer 2 aplicações aqui nessa noite. A primeira delas é a seguinte. 3. Assim como João Batista testemunhou sobre Jesus, somos chamados a fazer o mesmo em nossas vidas. Em nossas vidas, no sentido de não somente proclamarmos aqueles que estão à nossa volta, mas mais do que isso, proclamarmos esse evangelho para nós mesmos. Como, pastor? Sabe aquele dia que você sente que você não é perdoado pelo Senhor? Sabe aquele dia que você se sente cansado, como foi descrito aqui na ministração? Sabe aqueles dias onde você não tem ânimo para fazer nada? O teu Senhor te conhece no íntimo. E muitas vezes nesses momentos eu inicio a oração assim, Senhor, se eu subir no alto de uma montanha, o Senhor vai estar lá. E se eu for no mais profundo abismo, o Senhor também vai estar lá. Tu me conheces, tu me sondas, tu esquadrinha os meus pensamentos. Fugir de ti é tolice. Fugir de quem o Senhor é a maior bobagem. Mas há aqueles mais criativos assim, eu vou sumir da igreja. Para ninguém ver. Só que o Senhor está te vendo. E nem é sobre as pessoas. É sobre você não ter entendido que você tem perdão diante do Senhor. Que você pode achegar-se a Ele e dizer assim, Senhor, eu não estou falando aqui, meus irmãos, de uma graça barata, tá? Dietrich Bonhoeffer vai falar muito sobre isso. Dessa ideia de graça barata. Onde eu peco, tenho um remorso e recomeço. Peco, tenho um remorso e recomeço. Peco sempre nas mesmas coisas, tenho um leve remorso e recomeço. Não é sobre isso. É sobre você pecar e você... a ideia realmente do arrependimento.
de você mudar de direção, de você recomeçar e não ficar sobre esse remorso fajuto. O fato é, somos chamados a fazer a mesma coisa em nossas vidas. Proclamar esse evangelho que nos alcançou, pelo qual fomos perdoados, e agora transmitir, repassar, ensinar isso a outras pessoas. Segunda coisa, precisamos reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e crer nele para a salvação. Ainda há jovens e adolescentes no nosso meio que provavelmente ainda não compreenderam essa realidade. Porque provavelmente também, talvez, não entenderam a multidão dos seus pecados. Porque provavelmente nem entendeu o que é pecado. Vocês precisam compreender a importância disso. A importância de crer em Cristo Jesus para a salvação. Desobedecer os vossos pais é um pecado feroz, horrendo. Na nossa sociedade, assim, é cada vez mais comum pais temerem os seus filhos ou temer que eles fiquem frustrados. E ainda tem os avós, né? Que passaram a vida nos frustrando, mas os nossos filhos não podem ser frustrados. Faz parte, meus irmãos. Se nós formos avaliarmos aqui a nossa vida é um processo de sucesso e frustração, ou êxito e frustração. Ora nós alcançamos aquilo que sonhamos, ou algum objetivo que nós traçamos, ora nós somos frustrados. Ora nós oramos ao Senhor e parece que o céu se abre e o Senhor nos responde. Mas ora ele fecha a cortina e diz não. E nós precisamos nos contentar com isso e nos alegrar diante disso. Por isso é importante que os pais também aprendam a instruir e a dizer assim: filho, não é por aqui. Mas pai, não vai. Não adianta. Eu sempre converso assim com a Thaís, assim, olha, eu aceito o copo quebrado, eu aceito o mouse quebrado, o notebook quebrado, sei lá, se ela foi pegar e quebrou. Eu aceito as presepadas de tentar subir alguma coisa. As crianças estão num processo de conhecimento, né? Eu aceito tudo isso. Mas desobediência, não há diálogo. Não há diálogo para a desobediência. E os pais devem seguir nessa diretriz. Não há diálogo para a desobediência. É necessário firmeza nessa direção. Porque todos nós também já fomos frustrados em alguma escala, e isso forjou e talhou o nosso caráter. O fato é que, mesmo diante das nossas frustrações, nós precisamos prosseguir crendo no Senhor Jesus Cristo. Entendendo que a nossa salvação não se restringe ao sim ou não que nós recebemos nesse mundo, mas o perdão de pecados concedidos pelo Senhor Jesus Cristo. E por fim, o Espírito Santo capacita os crentes a testemunharem sobre Jesus. Todos vocês são a testemunha de Jesus. Alguns serão mais eficientes, alguns serão mais intrépidos na proclamação, alguns serão mais corajosos, outros serão um pouco mais acomedidos nesse processo. E lembre-se, não é sobre se comparar, é sobre quem entendeu a mensagem.
e com as suas habilidades, com os talentos que o Senhor concedeu a você, você continuar ensinando e proclamando sobre essa mensagem. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor.